Olá, tudo bem? Me chamo Diego Oliveira e atuo aqui na Microsoft como Global Black Belt para a solução chamada Entra Permissions Management, ou tão conhecida carinhosamente como EPM. A solução de Entra Permissions Management, ela faz parte da suíte de identidade dentro das soluções da Microsoft. Então, dentro da suíte, você vai encontrar outras soluções que estão relacionadas diretamente com o tema de identidade, e aqui o EPM também agrega a sua função, o seu valor, cobrindo outros capítulos de identidade que hoje é conhecido no mercado também. Existe uma categoria que foi criada para isso, conhecida como KIM ou CIEM com C. Perfeito? Dada essa pequena introdução sobre o nome da ferramenta e qual ela faz parte, começo com vocês compartilhando quais são os atributos, quais são as necessidades que a ferramenta vem cobrir nos dias atuais. Primeiro, e antes de mais nada, a gente sabe, e é de total conhecimento de todos, que o uso da cloud, ele realmente ele tem sua força, ele tem tido uma presença muito grande nos projetos de tecnologia, em todas as companhias, e esse exponencial crescimento do uso da cloud, ele cresce também outros vetores, cresce também, exponencia outros pontos de segurança e principalmente os pontos relacionados a identidades, a scripts, a workloads, e esse crescimento exponencial para algumas companhias, para muitos setores, esse crescimento virou uma dor. Outro ponto é o crescimento exponencial na quantidade de identidades. Então, cada identidade e o conceito de identidade que nós tínhamos no on-premise, para a cloud ele se amplia. Então, identidade não é apenas uma pessoa, um usuário, mas sim a identidade é atribuída a um recurso, porque esse recurso pode executar também atividades. Então, teve um crescimento exponencial dessas identidades, e não só o crescimento exponencial, também agregado a esse crescimento, essas identidades, um crescimento de permissões demasiadamente agregadas, de forma que facilita o uso irregular, que facilita a exploração de uma atividade que não deveria ser o fim daquela identidade. Então, existe muitas identidades, uma quantidade muito grande de permissões, e são permissões que realmente não deveriam fazer parte do set daquelas permissões. Junto com isso, automaticamente, muitas das permissões agregam risco. Essas identidades começam a chamar a atenção pelo lado de quem está atacando. São identidades que acabam virando vítimas, targets, numa metodologia, dentro de uma linha de ataque, numa linha de exploração, para explorar o ambiente e garantir os acessos que o ator, o mau ator, está procurando. Exatamente nesse ponto é onde o EPM entra, que é buscar quais são as identidades que estão criadas, que estão em uso e que tem esse gap de permissão atribuído no seu set, para que o gestor, a pessoa que faz o controle de identidades, o controle de permissões e toda a governança, tenha a capacidade, a lógica e as ferramentas para saber exatamente onde, quando e por que atuar naquela identidade, olhando o risco que aquela identidade traz para o ambiente. Então, como ponto muito importante, a ferramenta de EPM, ela faz sim essa busca e evidencia esse gap de permissões que estão atribuídas a não só identidades humanas, mas identidades não humanas, permitindo que você consiga ultrapassar e superar alguns problemas, como falta de visibilidade, complexidade em fazer a gestão nas ferramentas de AMs nativa das suas clouds, e também você consegue evitar que riscos, que brechas venham ser explorados com aquelas identidades. Você consegue atuar de forma preventiva, de forma proativa. Perfeito? Outro ponto muito importante, a cloud atual, ela exige sim um approach diferente. A cloud que a gente conhece de anos atrás, ela tinha um consumo, ela tinha um formato, ela tinha uma estrutura criada, porém, o cenário de hoje, pela volumetria de workloads que ela está sendo aplicado a essa cloud, a responsabilidade da cloud, a responsabilidade da estrutura que ela tem, você precisa sim trabalhar de uma forma muito mais
inteligente, muito mais precisa, em termos de garantir os privilégios e as permissões de quem ou o que está dentro da sua cloud. Então, o approach antigo, ele não tem muita utilidade, e um approach novo, ele precisa ser implantado, principalmente na hora de fazer os set exatos das permissões dentro do contexto Zero Trust, inclusive, ok? Então, se você tem também uma dificuldade de aplicar certos acessos mediante a um recurso temporário, a ferramenta de EPM também consegue te ajudar nesse ponto, dando permissões por demanda quando você realmente vai precisar e não mais liberando um set muito excessivamente permissivo. E um ponto muito relevante é fazer esse monitoramento, esse reconhecimento do ambiente de forma orgânica, para que você não precise ter o mesmo trabalho manual, braçal, de ficar buscando isso conta a conta. A solução ela entrega para você uma visão orgânica, dinâmica, super simples, super compreensiva sobre essas visões. Outro ponto extremamente importante é que o EPM ele é uma solução que atende o cenário de multi-cloud, ou seja, é uma ferramenta Microsoft, mas que não só olha a nossa cloud, os nossos workloads, mas sim tem aí como sua base de inteligência vindo de ferramentas de clouds diferentes e que gera insights de forma muito clara para todas as ferramentas, até facilitando a gestão da sua cloud, facilitando como você manuseia as ferramentas de gerência, com tanta vista a complexidade que você tem cloud a cloud, nomenclatura por nomenclatura, regra por regra. Então, a nossa mensagem aqui, nosso objetivo é também traduzir essa linguagem complexa que cada cloud acaba criando no seu dia a dia, e quando você coloca isso num volume grande, um volume alto de atividades, de workloads, de projetos, principalmente, essa complexidade ela realmente atrasa a evolução do seu time, atrasa a maturidade e segurança do seu time e deixa você anos, meses ou dias atrás de como conseguir reagir a um problema ou prever que esse problema poderia acontecer. Legal? Falei bastante, usei as referências aqui no PowerPoint, mas acho que é a hora da gente partir para um walkthrough aqui, para uma demo, não é verdade? Então, deixa eu parar aqui essa apresentação e vou compartilhar agora o meu desktop para que juntos consigamos ver exatamente. Perfeito. Primeiro passo, antes de mais nada, o Microsoft Entra Permissions Management, como eu disse, ele faz parte sim da suite de Entra do Entra de identidades, então você pode facilmente acessá-lo por aqui, ativar sua trial por aqui também. A trial é liberada de uma forma muito simples, basta você colocar sua credencial e a credencial já habilita a trial, você já consegue fazer o onboarding e você terá como primeira visão após o seu onboarding esse painel. E esse painel diz muito sobre a ferramenta, ele diz muito sobre o seu ambiente, inclusive. Aqui, a gente já inicia o painel, o dashboard principal, com um novo indicador que a gente introduz ao mercado, chamado de PCI, Permission Creep Index, onde nós traduzimos os riscos de identidades humanas e não humanas nesse indicador, sempre buscando um risco de permissões excessivas e identidades. Então, na medida que a gente faz o onboarding de uma cloud, o primeiro ponto é entender como você se posiciona dentro do PCI. De uma forma simples, quanto mais à esquerda, o seu PCI é um indicador que está sendo positivo, indicando que a sua estrutura, sua estratégia, o seu planejamento, a sua execução em cima das suas identidades de cloud estão seguindo boas práticas de mercado e apresentam bons controles, ok? Então, à esquerda, esse é o resultado. E mais à direita, próximo, dentro da área, passando do amarelo por vermelho, e o vermelho muito forte, nós temos totalmente o oposto, onde o seu cenário sim apresenta más configurações,
um set muito permissivo, um alcance muito grande das credenciais sobre os seus workloads. Então, isso sim oferece um risco iminente que você pode ter um problema num curto prazo e você precisa atuar neste momento. Então, esse é um primeiro insight, gerar para você uma linha, uma visualização de como e o que priorizar dentro da sua estrutura de cloud. E como eu disse, é uma ferramenta multi-cloud. Para ter a mesma visibilidade entre clouds diferentes, basta você fazer um clique à sua esquerda e escolher a cloud de desejo, que o PCI ele é estruturado, ele é calculado dinâmica, sem você precisar forçar esse PCI ou alimentar ou retroalimentar isso com algum dado. Então, o PCI ele navega entre clouds diferentes e caso você tenha projetos diferentes, no caso da GCP, ou contas diferentes na AWS, ou subscriptions diferentes dentro da Azure, você pode ter todas elas listadas à sua direita, dentro dessa área de Authorization System, listadas da maior conta com PCI mais negativo, né, no maior valor indicando um PCI com risco, para menor. Então, se você tem 10, 100, 10 mil contas dentro dessa estrutura da AWS, elas serão listadas de uma forma decrescente. Perfeito? E se você não quer ver todas elas aqui também listadas à sua direita, você pode selecionar no formato de checkbox qual conta você quer analisar ou dar acesso de visualização para um grupo de pessoas, um time e assim por diante. Então, esse é um primeiro ponto muito importante, que é o PCI. Quando você clica nessa bola azul, nesse indicador azul, você vai ter um detalhamento mais específico de quais são as identidades que estão te oferecendo risco e como elas estão distribuídas. Como indiquei antes, a gente tem uma divisão de identidades humanas e não humanas. E aí a gente também quebra o PCI dentro de cada subcategoria, dentro de cada item, dentro para te dar uma visão mais precisa de como não está só a sua conta como um todo, como é o modelo atual, mas também para você saber exatamente onde direcionar o esforço. Preciso direcionar o esforço em usuários? Eu preciso direcionar o esforço numa parte computacional, recurso e roles? E aí vai justamente o PSEC vai indicar para ti como você deve direcionar. Perfeito? O PCI, ele é medido dentro de um timeline, dentro de um período de 90 dias. Então, ou seja, a cada 90 dias a gente está calculando esse PCI e gerando ele para ti. Perfeito? Além disso, nós temos outras informações muito relevantes também, que por mais que não seja o propósito inicial de uma solução de KIM, a gente agrega para você, a gente traz isso como inteligência para você, porque as permissões de cima, que foram sinalizadas como risco ou não, podem influenciar diretamente como esses finds aqui nas abas de baixo podem ser influenciados pelas permissões. Então a gente lista aqui se você tem usuário inativo, se você tem role que está inativa, se você tem roles com muito permissionamento, que poderia dar poderes muito grande, muito alto para certos usuários. Nós temos também uma exibição de quantos usuários poderiam acessar não só a sua cloud, mas também poderiam acessar as suas ferramentas de segurança que protegem a própria cloud. Isso é um grande risco se você não tiver isso mapeado ou saber como contornar. Essa é uma visão muito importante, tão relevante como as outras, e assim por diante. Esses mesmos finds são gerados também para as outras clouds. Basta você selecionar qual a cloud que você quer atuar a visualização e, consequentemente, terá as informações daquela cloud. Então, estou mudando agora para o GCP, apenas para mostrar para vocês que esses finds eles existem em clouds distintas. Voltando para o nosso exemplo inicial de AWS, nós temos dois tipos de finds, um muito orientado à identidade, sim, mas também temos aqui finds orientado a recursos. Recursos esses que são os buckets, são os grupos de segurança e assim sucessivamente. E repito, os mesmos finds, tanto identidade quanto recursos,
também são replicados para cada identidade. Fazendo um pequeno drill down de uma função que é muito interessante, e eu gosto particularmente, é a função de Analytics. Aqui você consegue conhecer as identidades, aqui você tem acesso exatamente aos dados que estão motivando o PCI ser mais alto ou ser menor, ou posicionado ao meio, e aqui você consegue ter todos os detalhes de como está uma identidade. Então, usando o primeiro exemplo, e aqui estou agora na Azure, ok? Eu estou usando o exemplo do Martin, e um primeiro valor que ele alimenta o PCI é justamente o seguinte: quantas permissões o Martin tem dentro do seu set de permissões, no seu perfil, nos seus grupos, que te dão o direito de explorar a cloud, de consumir os recursos da cloud. Então, nesse caso, o Martin ele tem 12.577 permissões, um número bastante alto. Agora, o EPM ele cria para ti um paralelo de um valor que refere-se a uso efetivo. Ou seja, o Martin ele tem 12.577 permissões. Contudo, ele só tem usado, nesses últimos 90 dias, 92 permissões. Percebe que existe um grande gap, que é justamente aquele gráfico que eu compartilhei com vocês, entre o que é aplicado e o que é realmente utilizado? O Martin ele pode ter sido uma identidade que foi criada para um projeto no passado. E o Martin ele participou de vários projetos. Então, cada projeto pode ser que ele recebeu permissões diferentes, pode ser que ele recebeu um set de atribuições diferentes. Isso caracteriza um acúmulo de permissão. Mas, como a gente pode ver, atualmente o Martin não usa, e até não sei qual seria a capacidade de Martin utilizar as 12.577 num dia a dia de maneira efetiva. Então, esse é um pequeno exemplo, e essa visibilidade ela se repete em todas as contas, e a gente tem aqui uma coluna do index do PCI, e caso você queira explorar conta a conta, você vai perceber que a estrutura é a mesma. Além disso, desse comparativo entre o que é usado, o que é dado como permissão versus o que realmente é utilizado, nós temos um outro fator que contribui também para o PCI, que é o seguinte: quantidade de recursos. 2.189 recursos. Ou seja, o Glenn, neste caso, tal como o Martin, como o Joy, eles podem replicar ou atuar e trabalhar com mais de 12.000 permissões em cima de 2.189 recursos. Da mesma forma que ele recebeu um acúmulo de permissões durante um período, de tarefas aí, ele pode também ter recebido um acúmulo de permissões de atividades em recursos e tem aí uma demasiada lista de acesso de recursos que ele poderia alcançar. Então você já logo começa a criar insights do tipo, poxa, se essa credencial ela tiver um problema e alguém tiver acesso por ela, chegar até ela, até essa credencial, essa credencial ela é muito fácil de você usá-la para manipular outros recursos que provavelmente não fazem parte do dia a dia daquele usuário. Se essa credencial ela cai na mão de algum atacante e assim por diante, ela realmente pode oferecer um risco muito grande para a companhia, ou até mesmo se o Glenn, em algum momento, ele, de uma maneira equivocada, chamar recursos que não precisariam ser chamados, enfim. Existe um grande gap entre o que foi dado, o que é utilizado. Diego, de onde vem esse usuário? Quais são os grupos? Listamos todos eles à sua direita. Mostramos também quais são as roles que foram habilitadas dentro da Azure para esse usuário, e que já dá para entender de onde vem tantas permissões, de onde vem tantos acessos e assim por diante. Então, essa é uma visão bastante bacana. E, de novo, a gente acabou de acompanhar aqui, você acabou de acompanhar uma visão pela Azure.
E existe pela AWS? Sim, existe pela AWS, existe para GCP, como eu comentei, e aqui você também tem a mesma estrutura. Usuário Samuel, que foi autenticado em algum IDP externo, nesse caso Azure AD, mas também temos a visão para usuários locais, tá? E a estrutura segue a mesma lógica. O que foi permitido versus o que foi utilizado. Nesse caso, a gente tem um número bastante exato aqui, que é 10.737 permissões atribuídas contra 7 permissões utilizadas apenas e um montante de 393 recursos. E a gente também traz aqui quais são as roles, quais são as policies, a gente consegue ter uma visão também por SCP, por Permission Boundary, e assim sucessivamente. Então você tem uma visão muito ampla do alcance que essa credencial teria de permissão dentro dessa estrutura de conta. Tá? Existe uma outra visão que eu gosto bastante aqui também dentro da Analytics, que é, ao invés de você trabalhar numa visão de identidade usuário, é trabalhar numa visão de identidade recurso. A gente trabalha aqui, seleciona, ao invés de usuários, nós selecionamos recursos ativos. Tá? E quando a gente lista os recursos ativos, mais uma vez, basta selecionar a cloud desejada. Tá? Dessa vez eu vou trabalhar aqui com a GCP. Tá? Temos uma listagem de recursos, temos uma listagem de nome do recurso, nesse caso o GCP não listou um recurso, porque a gente não tem habilitado lá, sem problema, vou para a Azure. Então tenho aqui qual é a conta que pertence, qual que é o tipo do recurso, e também tenho aqui a mesma estrutura, a mesma lógica de tarefas atribuídas ao recurso versus atividades, tarefas que realmente são executadas pelo recurso. Então é muito interessante e você consegue ver que, olha, até mesmo dentro dessa atividade que atribui 22, um subset com 22 funções, atividades, apenas 3 foram consumidas por esse recurso. Tá? Então, isso é bem bacana e a gente também traz justamente quais são as identidades que chegam até este recurso que está ativo e é uma visão de acesso usuário ou um acesso lateral por um outro recurso, por outro tipo de identidade que não é usuário. Agora, paramos por aqui nesse tipo de visão? Não. Temos algo muito bacana para mostrar para vocês, que é uma visão de um mapa. E exatamente aqui onde você pode olhar os relacionamentos que esse recurso tem e caminhar uma investigação futura dentro desses relacionamentos. Por exemplo, temos uma identidade, tem a coluna identidade, roles e escopo. Então, por exemplo, eu quero saber o que é role contributor, que ela tem um relacionamento com esse recurso, quem é que está atrelado a essa role. E aqui eu consigo exatamente ver quais são as atribuições dentro da subscription que estão dentro de contributor e quais são as relações sucessivas. Se eu quero conhecer um pouco mais sobre esse ambiente, sobre essa subscription que a gente tem esse provisionamento de guest, eu faço um clique e aí eu vou fazendo avanços e avanços na minha visualização e esse mapa ele pode crescer bastante, mas traz muita informação bem relevante e assim sucessivamente. Bacana? Legal. Outra área tão importante quanto conhecer os analytics é também ter a capacidade de você conhecer a remediação, né? Como Diego, ok, eu vi que eu tenho aqui um grande set de permissões, eu vi que eu tenho aqui um grande gap de permissões que eu quero controlar agora. Posso fazer isso? Sim, você pode fazer isso. E eu vou até trazer um outro ambiente aqui um pouco mais flexível para eu fazer uma demonstração, que seria o seguinte. Então, eu tenho a aba de remediação, e dentro da aba de remediação, também você tem a opção de navegar em clouds diferentes, tá? Mas aqui você pode já criar uma política nova, utilizando como referência um baseline de um usuário, que você sabe que esse usuário está usando um set perfeito. Você pode criar um novo set de política
como referência grupos, um grupo que você sabe que realmente ele já atribui os sets ideais para o seu ambiente ou para determinados times, ou baseado em recurso, ou baseado em uma role, ou baseado em atividades que eu fiz um tag. Então, caso você decida criar baseado com a estrutura de usuário, você vai selecionar o usuário e vai falar, olha, esse usuário é o que eu quero como modelo, e assim sucessivamente você vai escolhendo quais atividades que aquele usuário carrega, que realmente são devidas à atribuição que você quer criar, e vai avançando na criação desse profile, e perfeito. Eu não vou aplicar por aqui, mas essa é uma maneira muito prática de fazer esse controle dentro do ambiente. Legal? Da mesma forma que você tem uma criação de profiles que você pode deixar pré-pronto, você pode também liberar o que seria um template para demandas, para pedidos sobre demanda. Então, vamos dizer que o Diego trabalha de segunda a sexta com 10 permissões, mas no final de semana ele trabalha com outras 10 permissões. Eu sei disso e vou deixar flexível esse set para que o Diego faça uma solicitação do set das 10 novas para o final de semana. Então, posso criar um template e deixar isso pronto. Tá? Eu posso também liberar para o Diego uma interface gráfica de request de pedido sobre demanda. Onde eu vou alcançar? Posso alcançar esse template que eu já deixei pronto, ou posso deixar um campo livre para o Diego pedir as permissões que ele gostaria de ter durante a jornada, durante a atividade, durante o projeto que ele vai ter. E o Diego, inclusive, ele vai falar, olha, eu preciso desse set durante um final de semana, durante 2 meses, assim por diante. E aí cabe a análise do gestor da plataforma dizer se o Diego pode ou não fazer a execução dessas atividades, ou se você quer atribuir um outro profile que você acha que é mais adequado para ele, e todos os requests serão listados aqui, você pode ter um controle de aprovar ou não, o que está pendente, e assim sucessivamente. Uma outra área muito bacana também, até para não alongar nossa demonstração e nosso tempo, era de relatórios. Toda ferramenta que se preze para dar uma boa visibilidade tem que ter bons relatórios, e não só ter relatórios com boa visibilidade que nós já criamos, mas também dá oportunidade para você criar o seu próprio relatório da maneira que você entende que seria mais adequado. Perfeito. Dado o contexto de relatório, eu vou utilizar esse relatório que é muito bacana aqui para vocês, que é justamente um relatório chamado Permissions Analytics Report, onde conseguimos trazer aqui de forma muito prática, muito direta, uma visão sobre como as suas identidades estão alocadas, distribuídas, e quais são os riscos que elas apresentam para ti, e são os dados que a gente usa até para poder criar o PCI, para alimentar o PCI, a gente explica por que o PCI é importante. A gente explica para você como o PCI ele é criado, como ele é montado, qual que é o fundamento do PCI. Tá? Então aqui a gente tem uma distribuição do PCI entre linha verde e linha vermelha, onde a linha verde consistente, a barra sem tracejados brancos, são usuários humanos, identidades humanas, e as bolinhas brancas dentro da linha verde são identidades não humanas. Então a gente vê que tem uma distribuição bastante interessante, e até alguns ficam surpresos, porque só esperam ver identidades humanas, não vê identidade recurso. Nesse caso, tem até mais identidade de recurso do que identidade humana, né, nessa distribuição, e elas estão do lado esquerdo, indicando que você tem um PCI muito bom, muito bem aceitável pelo controle de risco. Agora, você também tem uma distribuição humana de PCIs de identidade, que sim, essas oferecem um risco muito grande. Além disso, tem outras grandes visões distribuídas por identidades que podem escalar privilégios, identidades que poderiam escalar privilégios sendo humanas ou não humanas, identidades super identidades que podem fazer ações em outras cross-account, por exemplo, identidades que poderiam administrar ferramentas de segurança, e eu quero saber quais são as identidades que poderiam administrar ferramentas de segurança,
possivelmente. Então, eu posso, dentro do relatório, navegar entre as identidades que oferecem esse risco. Perfeito? Eu acho que a gente teve uma boa cobertura dentro dessa sessão e convido você a explorar um pouco mais sobre o Microsoft Entra Permissions Management. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Até logo. Um abraço. Tchau, tchau.